Ensino médio. Hoje, nessa quinta-feira, a gente vai estudar sobre o capítulo 47, tá bom? Que é a crise do capitalismo e dos regimes totalitários, tá bom? Crise capital e o surgimento desses regimes que foram, durante o mesmo período, eles foram surgindo aos poucos. Regimes totalitários já existiam, mas eles foram aumentando aí de tamanho, quantidade de surgimento de pequenos partidos políticos. Principalmente a gente vai ver os partidos que iam surgindo aí na Itália e na Alemanha, né? O fascismo, consequentemente a isso, o nazismo alemão, que também ia aparecendo no mesmo período aí. Então o contexto aqui é a década de 20, tá bom? O contexto é 1920 a 1930, essa década aqui que foi chamada de Anos Felizes, né? American Way of Life, o modelo de vida americano, loucos anos 20, enfim, foi um tempo de muita euforia do capitalismo. Então, para a gente entender é o seguinte, ó, acabou a Primeira Guerra Mundial, e o que é que restou aí para o pessoal? Restou uma potência nova que surgiu, que foi os Estados Unidos, a maior potência do mundo, e os outros países atrás, tentando, países como os países europeus, por exemplo, que estavam todos aí tentando se recuperar, eles passaram toda essa década tentando se recuperar da Primeira Guerra Mundial. França, Alemanha, Inglaterra, Bélgica, todos estavam aí tentando se recuperar, tá bom? E o Brasil era o maior vendedor de café para os Estados Unidos, quer dizer, tudo isso daí ia, digamos assim, criando uma teia mundial, né? Um país ia sempre dependendo do outro. O Brasil dependia um pouco dos Estados Unidos, os americanos produziam muito mesmo, né? Então foi um período aí de grande produção da indústria, tá bom? Grande produção da indústria dos Estados Unidos. Por isso que chama de, digamos assim, American of Life, que é o modelo de vida que os Estados Unidos estavam dando ao mundo, o tempos felizes, né? Em que eles estavam produzindo muito e com isso aumentando cada vez mais seus rendimentos, seus lucros, né? Então, só que para isso eles tinham que, digamos, colocar essa empresa para render cada vez mais. Uma empresa não era só uma casa de vendas, não, ela tinha um mercado para ela, digamos, abastecer. E esse mercado ele era abastecido por meio das chamadas bolsas de valores. Viu? Então, financeiramente, as bolsas de valores elas serviam para negociar pedaços dessas empresas. Uma empresa, digamos assim, bem grande, ela diz: eu tenho 100 pedacinhos para negociar com vocês. Aí a bolsa de valores dizia: então traga os 100 pedacinhos que a gente coloca eles aqui, e quem quiser comprar um pedacinho desse, vem comprar aqui na bolsa de valores, né? Cada pedacinho da empresa era chamado de ação. Se alguém comprasse 5 pedacinhos, ele tinha 5 ações daquelas empresas que eram representadas por documentos. 5 pedacinhos, 5 ações daquela empresa. Se ele comprasse 20 pedacinhos, ele era 20% dono daquela empresa. Ou seja, ele ia participar dos lucros, ele ia poder vender novamente os pedacinhos mais caros, se a empresa estivesse dando resultado. Se a empresa estivesse dando prejuízo, os pedacinhos que ele tinha, as ações que ele tinha em mãos, iam ficando baratinhas, né? Não iam ter tanto valor assim. Então ele, não, vamos segurar mais um pouquinho, esperar a empresa dar um resultado positivo, dar um lucro, aí sim eu posso vender minhas ações por um preço bem maior. Funcionava da seguinte maneira: alguém comprava uma ação por $20, né? Aí o que acontece? Ele segurava essa ação. Se a empresa começasse a dar lucro,
aquela ação poderia valer, em vez de 20 dólares, poderia valer 45 dólares, né? Aí a pessoa já poderia vender bem mais acima da média, né? Ele já ia conseguir vender uma ação bem maior do que aquela ação poderia valer inicialmente. Quer dizer, as ações eram pedacinhos das empresas negociadas nas bolsas de valores. Bolsa de valor é uma espécie de banco, né? Ele negocia pedaços de empresa, ele negocia ações, quem está vendendo, quem está comprando. Olha só, nesse andar o pessoal está só vendendo ações, todo mundo corre para aquele andar ali. No andar de baixo todo mundo está comprando, aí o pessoal desce para o andar de baixo, vai comprar ações. Quais são as empresas melhores que existem? Enfim, uma bolsa de valores, na verdade ela é um indicador, ela é uma espécie de termômetro para dizer qual é a empresa realmente que está funcionando dentro de um país, qual é que não está funcionando, né? Suponhamos que uma empresa grande como essa, que eu estou colocando aqui para vocês, suponhamos que ela sofra um incêndio, tá aqui, ganhou fogo, né? Começou a incendiar, ó. Fogo danado aqui na empresa. O que é que vai acontecer com as ações dessa empresa lá na bolsa de valores? Será que o preço vai subir ou o preço vai descer, né? Aí você imagina, não, tá pegando fogo, né? Se ela tá pegando fogo, ela não vai ter condições de ter lucro, de atuar no mercado. Então o preço das ações dela vão despencar. Viu? Quem comprou uma ação de 20 dólares, por exemplo, a empresa ganhando fogo, ela vai vender a ação, vai ficar baratinha, vai chegar a 2 dólares, a 5 centavos, 50 centavos de dólar. Vai ficar barato, a pessoa fica louca para vender logo a ação antes que o preço fique zerado, né? Antes que tenha um prejuízo maior. Então o que é que ocorre? Se o pessoal chegar aqui e apagar o incêndio, se os bombeiros apagam o incêndio daquela empresa, o que é que vai acontecer depois? Ó? Acontece que as ações dela começam a subir novamente. Aí a pessoa vai respirar mais aliviado, oh, beleza, tenho 20 ações de uma empresa e o preço dela começou a subir novamente. Então salvei meus rendimentos, vamos dizer assim. Agora imagine vocês, um monte de empresas ao mesmo tempo, deixando de vender. O que é que vai acontecer com as ações dessa empresa? Logicamente que as ações vão todas despencar, e foi o que aconteceu em 1929, na cidade de Nova York, na maior bolsa de valores do mundo, que era a Bolsa de Nova York. Muitas empresas tinham ações nessa bolsa. Para você ter uma ideia, 85% dos automóveis do planeta eram os Estados Unidos que fabricavam. Ao tanto de empresa que tinha ações nessa bolsa. Quem estivesse comprando ações aí dessa bolsa, quando quebrou essa fábrica, o que é que aconteceu? Ó? As ações não valiam mais nada. E as pessoas foram à pobreza de um minuto para outro. 50% de eletrodomésticos do mundo eram fabricados pelos americanos. Quando essas fábricas todas deixaram de vender esses eletrodomésticos, o que é que acontece com o preço de suas ações? O preço das ações ele vai cair. E um monte de pessoas com papel velho na mão que não vale mais nada, que são as ações desvalorizadas, né? Vai ser uma nova realidade, e dessa maneira não vai ter mais como salvar a Bolsa de Nova York, se ela venha quebrar de fato nessa data. A gente conhece também como crack da bolsa, barulho referente a um barulho, né? Crack da bolsa, entre aspas. Também é conhecido esse tempo de grande depressão, entre aspas também, tá? Pode aparecer de diversas maneiras na prova de vocês, ó. Pode aparecer como a grande depressão da década de 20, está se referindo à quebra da Bolsa de Nova York. O crack da bolsa está se referindo também à quebra da Bolsa de Nova York. É a mesma coisa, tá bom? Então é só uma questão de entendimento. Olha só. Agora a pergunta é, por qual motivo essas empresas deixaram de vender? Se os Estados Unidos era a maior potência do mundo, como é que a maior potência do mundo deixa de vender produtos? É bem simples, ó. Essas empresas americanas, lá da América do Norte, começaram a produzir
produzir muita coisa, produzir demais, né? Ou seja, a superprodução, digamos que estocou os produtos, não deu mais para vender nada. A superprodução fez com que as empresas não conseguissem mais vender. Como eu falei aqui no comecinho, ó, países europeus estavam todos aí se organizando aos poucos, como Alemanha, Itália, França, Inglaterra. Os países europeus estavam todos se reorganizando, e à medida que esses países foram se reorganizando, eles foram limitando as compras dos Estados Unidos. Eles não iam mais querer comprar mais um automóvel, uma geladeira, milhões de eletrodomésticos, não, porque eles já iam produzir eles mesmos. Então, já que eles iam produzir em suas próprias empresas, para que eles iam comprar dos americanos? Então, a superprodução fez com que os produtos dos Estados Unidos ficassem estocados sem ter mais para quem vender. Consequentemente a isso, a queda dos preços, né? Queda dos preços. Eita, o preço caiu, e agora o que a gente vai fazer, né? Não tinha mais também o que fazer, não. A redução da atividade econômica foi uma realidade. E os americanos também, apesar de tudo isso, tinham deixado de comprar o cafezinho do Brasil. Falei para vocês que o Brasil era o maior vendedor de café para os americanos, mas agora o Brasil estava sem vender mais um saquinho de café sequer para os americanos. Sem vender, superproduzindo, sem vender nada, com os preços caindo, as demissões começaram a surgir, né? Como é que uma fábrica vai segurar um trabalhador sem vender? Como é que vai pagar o salário deles? Não tem como pagar o salário dele. Então, nisso aí houve uma grande uma situação muito ruim, né? Uma situação muito ruim, porque ninguém mais estava conseguindo emprego em lugar nenhum, porque as fábricas não estavam vendendo, né? E tudo, como uma coisa sempre leva a outra, em 29 de outubro, né, de 1929, a Bolsa de Nova York decretou quebra, digamos assim, falência. Não tem mais como vender ação e nem comprar ação de ninguém. Quando disse isso, todo mundo correu para a Bolsa para vender as ações. Mas vender para quem? Quem é que ia comprar a ação de uma empresa que não vendia mais nada, que estava com super estoque, não tinha mais o que fazer? Quer dizer, a Bolsa de Valores é uma coisa muito frágil. Apenas, digamos assim, uma historinha pode levar uma bolsa a quebrar. Se alguém disser, a empresa fulano de tal não presta mais para nada, todo mundo vai correr para lá e vender as ações. E quanto mais pessoas forem vender as ações na bolsa, menor o preço dessas ações, que ninguém mais vai querer, né? Então, milhões de pessoas do mundo todo começaram a quebrar juntamente com os Estados Unidos. Ou seja, os anos 20, que era um ano de euforia econômica americana, começou a se transformar no maior pesadelo dos Estados Unidos. O modelo de vida americano foi porque ele criou muitos produtos e simplesmente influenciou o mundo todo com esses produtos, como Coca-Cola, né? Como por exemplo o hambúrguer e outros produtos, carros como a Ford, né? O mundo todo estava aí comprando, ninguém comprou mais, enfim. E logo os anos 20 foi exatamente por conta de tudo isso, porque começou com todo esse sossego, começou com toda essa paz, né? Aí o que aconteceu depois? Virou um pesadelo, um sonho que virou assim, um pesadelo, né? Típico das décadas de 20, né? Estamos aqui numa década de 20. Começou sossegado, mas estamos numa pandemia terrível, né? Enfim. Olha aí, como é que isso aqui cai em prova de concurso, né? Com a prova do Enem, prova de vestibular, enfim. O que é que o governo dos Estados Unidos fez para barrar tudo isso? O que é que aconteceu depois? Assim, os termos que mais aparecem, gente, são crack da bolsa, viu? Vocês gravem esses termos aí, crack da bolsa. Grande depressão também aparece demais aí nas provas.
os anos felizes da década de 20, né? A euforia das empresas americanas que levou aí tudo isso aqui, ó, né? Então vocês compreendam que a quebra da Bolsa de Nova York foi, na verdade, a maior crise do capitalismo de todos os tempos. Tá bom? Nunca o capitalismo tenha sofrido assim, um baque tão grande como sofreu na década de 20. Só veio sofrer um novo baque em 2008, quando algumas empresas estavam enganando as bolsas, dizendo que estavam tendo lucro, mas estavam tendo prejuízo. Aí as empresas imobiliárias, muitas delas quebraram. E a bolsa da China começou a quebrar e todo mundo ficou doido, correndo para vender ações e não tinha mais o que fazer. Então muitas empresas hoje vendem ações nessas bolsas, né? A Petrobras do Brasil, por exemplo, o Banco do Brasil, né? A Votorantins. E qual é a Bolsa do Brasil? Tem a Bovespa, que é a Bolsa do Brasil, a maior de todas, lá de São Paulo. E tem outras bolsas aí pelo mundo todo. Tem a Bolsa de Xangai, que é a Bolsa de Valores da China. Tem a Bolsa de Tóquio, que é a Bolsa de Valores do Japão. Ou seja, gente, hoje em dia ninguém depende só de uma Bolsa de Valores, não. A economia de hoje é toda entrelaçada, não é? Tem a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha. Tem a Bolsa de Nova York ainda, nos Estados Unidos. A Bolsa de Washington, enfim, por aí vai. Tem a Bolsa do Brasil, enfim, né? Eu falei para vocês, certo? O que é que o governo dos Estados Unidos propôs para acabar com a crise? Interferir. Tá bom, gente? Olha só. A solução do governo dos Estados Unidos foi interferir na economia. De que maneira ele fez isso? Ele fez isso criando empregos que não existiam naquele tempo. Para aquelas pessoas que estavam desempregadas irem trabalhar, como na construção de pontes imensas, por exemplo. A construção de pontes imensas. Como assim? As empresas iam ser obrigadas a produzir cimento para aquelas pontes, viu? Produzindo cimento, as empresas seriam obrigadas a pagar impostos ao governo, porque o governo agora está no meio da coisa. Pagando impostos ao governo, o governo ia poder pagar os operários, trabalhadores para trabalhar naquelas pontes. Aqui é só um exemplo. Foram inúmeras frentes de trabalho que o governo dos Estados Unidos criou. A produção que não estava mais vendendo. A proposta do governo foi aqueles produtos perecíveis como alimentos poderiam ser queimados. Para quê? Para manter o preço lá no alto. Tem muito milho, muita soja que não vai vender e vai apodrecer. Taca o fogo nela. Para quê? Para manter o preço estável. Tá bom, gente? O que é que o Brasil fez com seu café? O Brasil também queimou seu café. Por que o Brasil queimou o café? Para manter o preço estável, tá bom? É uma coisa, se muito café o preço vai cair, né? Pouco café não dá certo, o preço aumenta. Então, para manter o preço estável, eles têm que queimar o que está sobrando. Não está vendendo, está sobrando. Então, por isso que muitos países tomaram essa medida aí. Então, a intervenção americana foi nesse ponto aí, tá bom? Porque nessa parte de cá, ó, era todo mundo liberal que estava mandando nos Estados Unidos. Era o liberalismo que fez a bolsa quebrar. Ou seja, a não intervenção do governo. Com o governo agora interferindo, ele cria uma nova política baseada no keynesianismo, na política econômica do filósofo John Keynes. Ou seja, a intervenção do Estado é necessária sim. Por enquanto nós ficamos por aqui. Na próxima aula faremos questões a respeito desse assunto e vemos também os regimes totalitários, tá bom? Bom dia a todos, fiquem na paz, muita saúde. Tchau, gente.